Olá! Quem aí não gosta de uma refeição mais caprichada no inverno? Massas, feijoada, mocotó, fondue. O cardápio é variado mesmo, tem para todos os gostos. E que todas essas iguarias compartilham entre si é o quentinho no coração e no estômago que elas proporcionam pra gente. Mas será que é saudável viver desses pratos durante a estação? O que a gente pode fazer para saborear essas delícias e manter a saúde? Tudo isso a gente comenta daqui a pouquinho. E ainda as novidades de um clássico do Teatro Gaúcho que volta a cartaz na capital e uma mostra que celebra o cinema queer aqui em Porto Alegre. Não sai daí que o Revista está começando agora. O frio chegou com tudo no Rio Grande do Sul e junto com ele voltam as receitas que fazem parte da mesa de muitas famílias. Entre sopas, feijoadas, fondues e outros clássicos da estação, tem um prato que atravessa gerações e segue reunindo paladares fiéis em Porto Alegre. O Carlo Amoretti foi atrás dessa tradição que aquece o corpo e também a alma e, claro, o coração. O inverno chegou. E tem dias que o frio pede mais do que um casaco. Sopa, fondue, chocolate quente. Sopa, feijoada com uma polentinha. Pinhão, do mocotó. E uma boa de uma sopa, um mocotó, um caldo de canja, uma canja boa, um caldo de aipim, um caldo de legumes, que é o que esquenta o corpo, né? E não faltam opções para esquentar o corpo. Tem quem vá de sopa, massa ou feijoada. Outros não abrem mão do fondue, uma receita que hoje é sinônimo de sofisticação, mas que nasceu na Suíça como uma forma de aproveitar os restos de queijos e pães durante o rigoroso inverno europeu. E por aqui, um prato clássico e polêmico segue firme nos dias de frio. O mocotó. O mocotó é aquela história, a gente sempre mocotó, vamos ou não vamos, dá pra arriscar, né? Ame ou odeie, uma coisa é certa, o mocotó não passa despercebido, principalmente no centro histórico de Porto Alegre, onde tradição e receita caminham juntas em um centenário restaurante do mercado público. A receita foi melhorada durante os anos, foi adaptada, porque os insumos mudaram um pouco também, então a receita é bem antiga. E a gente preserva isso. O mocotó é basicamente a pata cozida do boi, o mondongo cozido do boi. Aí vai os temperinhos, vai linguiça, vai feijão branco, vai um pouquinho de colorau para dar uma coloração nele também, que é um tempero antigo também, que é pimentão na verdade, né? E é um temperinho, e é o mocotó nosso clássico. E tem gente que volta ao restaurante todo o inverno em busca do mesmo sabor. Para mim é dos melhores mocotós de Porto Alegre, pô. E manter o mesmo padrão de há 30 anos atrás, pô. O padrão é sempre o mesmo. E o seu David está longe de ser o único apaixonado pela receita clássica de mocotó. Tem aquele cliente que vem só pro mocotó durante o ano, ele já fica ligado, já fica vindo, já manda mensagem, já liga para cá antes, perguntando quando que vai começar o mocotó, aquela expectativa de começar. Hoje a gente usa muitas redes sociais para divulgar isso, né? Quando começa o mocotó a gente já lança nas redes ali, aí já tem cliente que vem todo ano, assim, há 20, 30 anos que vem comer o mocotó na quarta-feira aqui no Gambrinos, todo santo dia. Como é o caso da Dona Ivanir, que há 4 décadas faz parte dessa clientela cativa e não pensa em trocar o clássico da casa por nenhum outro prato. Tem a textura, o caldo é delicioso, é espesso. Eu já provei muitos mocotós por aí, mas não é a mesma coisa. E tem que ter uma pimentinha que eu já vi, né? A pimentinha para dar uma aquecida também. Mocotó sem pimenta é mocotó de pra doente, pode crer. E para não passar vontade, é claro que a gente vai ter que provar essa que é uma delícia,
de inverno. Então, acho que já está quase pronto, né? Aliás, além do mocotó, eu fiquei sabendo que tem um acompanhamento também, ó. Chegou, hein? Tá bonito, né? Tá bonito. O que é esse acompanhamento aqui? Esse aí é o temperinho, é uma guarnição que sempre teve junto com o mocotó. É o ovinho picado, é azeitona e temperinho verde. Então já dá um complemento aqui legal, né? Então, agora, né, eu sei que mocotó é um prato polêmico. Quem tá assistindo deve ter gente fazendo cara feia, mas não troca de canal. Então, vamos lá, né, provar aqui, ó, pegar um talher, né. Então, vou me servir, né, vamos lá, que agora é a hora da verdade. Esse mocotó aqui, ó, a cara tá boa, o cheiro tá bom também. Tem que botar um complemento também, né? Um ovinho, uma azeitona. Bah! A cara do inverno gaúcho, né? Pra gente continuar falando em gastronomia e saúde no inverno, eu recebo agora aqui no estúdio a Sabrina Dias, que é nutricionista especializada em emagrecimento e educadora física, e a Alice Cirne Lima, que é chefe de cozinha. Bem-vindas! Muito obrigada, Rê, pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu de receber vocês aqui. Sabrina, tem uma explicação biológica pra gente sentir mais fome no inverno? Tem sim. Muitas vezes os pacientes ficam preocupados, né? Ai, por que eu sinto tanta fome no inverno? Será que é comigo? Calma, gente, porque é fisiológico, é bioquímica. O que acontece? A principal lei do nosso corpo é manter a nossa vida. E quando cai a temperatura, precisa fazer essa regulação térmica. E quando faz essa regulação térmica para aquecer, porque os nossos órgãos precisam estar quentinhos para continuar funcionando, ele dispara uma mensagem que precisa de energia rápido. E aonde ele busca energia rápido? Qual que é o alimento que ele busca mais energia rápido? É o carboidrato. Não adianta, o nosso corpo é muito inteligente, então o alimento que libera energia mais rápido é o carbo, então ele vai até ele, né? Por isso que a gente sente fome mais rápido por causa do frio. Eu vou dar um exemplo prático, assim. Quando a gente fica muitas horas na piscina ou na praia, assim, dentro da água, a gente começa a tremer. Isso é o corpo tentando aquecer o corpo, né? Que a gente chama de termogênese. É o corpo tentando aquecer o corpo. E daí, quando a gente sai, que o corpo está um pouco mais quente e fica horas dentro da água, o que dá? Fome. E é o que acontece também no inverno. A gente cai as temperaturas, o corpo, o que ele pensa? Ele pensa em proteger a gente, é sobrevivência. Então, a primeira coisa, ele sinaliza fome. E a fome, daí ele não pensa numa proteína, ele pensa no carbo, que dá energia mais rápido. Ninguém quer bife, todo mundo quer massa. Todo mundo quer massa. Mas então tem um lado biológico para explicar essa busca por alimentos mais calóricos, mas tem também uma questão comportamental, assim, cultural, nessa busca por alimentos mais calóricos no frio? Tem. Se a gente for ver essa parte lá dos ancestrais, tem que voltar um pouquinho atrás, né? Na parte dos ancestrais, o que acontece? Não tinha geladeira, e daí era uma época de escassez de comida. Então eles acabavam consumindo tudo que dava ali para manter o corpo aquecido para sobrevivência. E até hoje isso ficou no nosso DNA. Mesmo a gente tendo geladeira em casa, delivery, o que acontece? Está registrado no nosso DNA, então a gente tem aquele medo que no inverno vai faltar comida e acaba consumindo mais. Então tem essa parte da história também. Também, né? Alice, por que é que os alimentos
quentes nos dão esse conforto, essa sensação de quentinho no coração que a gente estava falando antes. Isso tem uma coisa, assim, acho muito de lembranças, de memórias que a gente tem, até memórias afetivas de casa, de avó, e sempre tem essa coisa da comida quente, que a gente lembra alguma coisa assim, como uma massa, um molho, um feijão, e isso tudo nos leva a uma coisa de carinho, e a gente faz essa ligação sempre, acho que é por isso. É o bem-estar e a memória afetiva. E a memória afetiva tá ligada nesse bem-estar. E a gente tem, tu saberia me dizer quais são os pratos que são mais procurados aqui no estado quando chega essa época do ano? Por exemplo, sopa bastante, que o mocotó é um deles, o sopão, que é aquela sopa que vai tudo, legumes, carne, muito agnoline, que é uma coisa da nossos antepassados italianos, que então tem bastante coisas assim, que muita coisa de pães, de embutidos, todas coisas fortes, quentes. Gaúcho tem até sopa com costela, que é uma sopa que é feita com costela, com aipim, com batata. Então é uma coisa assim que para aquecer, como ovelha também. Os próprios, eu me lembro de infância, de passar em Alegrete, por exemplo, os peões, eles saíam para trabalhar e antes de sair pelas 6 da manhã, eles comiam feijão, comiam ovelha. Nossa! E a gente que estava lá de férias também comia, achava aquilo maravilhoso. Então são coisas assim que... Pois é, tu estava falando, né, dos caldos e nas sopas que são realmente expoentes dessa estação. O que explica a popularidade deles? Eu acho que, primeiro, os sabores que se misturam, também porque são coisas... Os caldos são, acho que é uma das primeiras refeições do homem, do ser humano, foi de sopas e caldos, de botar para ferver coisas, né? Também de não ter geladeira e de que as coisas tinham que durar, né? E acho que está na nossa vida há muitos anos. E esses caldos, por exemplo, tu faz uma sopa, tu aquece, sabe? Tu serve toda a família, tu compartilha de uma refeição boa, quente, sabe? Que alimenta, isso tudo... Pois é, Bina, eles também têm, os caldos e as sopas, eles são, não sei se a gente pode dizer isso, eles são mais balanceados nutricionalmente falando? O que acontece? Hoje em dia tem vários caldos, principalmente o caldo de ossos. Até o próprio mocotó, que é feito ali do porco, tem muito colágeno também, proteína. Mas o que acontece? Eles são, por exemplo, o caldo de ossos, por ter mais colágeno, a proteína... ele nutricionalmente ele é maravilhoso, tá? Ele é maravilhoso. Só que muitas vezes, por ser líquido, o corpo absorve muito rápido e pode logo em seguida dar fome. Eu sou uma pessoa que preciso mastigar. Até porque a mastigação, a digestão, ela começa pela boca, né? Então, ali, já o caldo, o corpo absorve muito mais rápido. Tem gente que fica muito saciado, mas eu sou uma que eu preciso consumir alguma coisa junto para ter essa sensação da mastigação. Daí me sustenta mais, mas eles são muito bons também e aquecem o corpo, né? Muito, bastante. Né? Nossa, literalmente um quentinho. É. A gente sabe que tem vários pratos, né? Tem os caldos, tem as sopas, tem fondue, tem risoto, tem chocolate quente, né? Lasanha. Enfim, lasanha. Todos eles voltam com força nessa época do ano. Quais dessas tradições têm as raízes mais marcantes culturalmente falando, Alice? Eu acho que a feijoada, por exemplo, é uma coisa muito marcante, né, na nossa cultura. Existe até falam muito que vem dos escravos, mas isso eu acho que é folclore, né, porque realmente na história vem dos portugueses, que existe feijoada portuguesa com feijão branco, com várias coisas.
Então, mas eu acho que feijoada tá no nosso DNA, sabe? Inclusive não só no inverno, porque em vários lugares do Brasil se come feijoada o ano inteiro, no Rio, na Bahia, então... Mas eu acho que tem muito a ver com a gente, sabe? Com a brasilidade, com essa mistura que é Brasil, acho que é feijoada. E a gente também estava me lembrando agora, que o Carlos mostrou ali na reportagem, a questão da pimentinha, né? Aquela senhora que há 40 anos, se não tiver pimentinha... Tem alguns alimentos termogênicos que também ajudam a nos aquecer, Bina? Sim, tem. Tem a questão da pimenta, uma cúrcuma, a própria, a que dá muita saciedade, que eu acho que a gente vai falar depois, porque não adianta saber que o inverno dá mais fome, como é que a gente faz para evitar essa fome no inverno? Então. Né? Por que regular essa questão? Então, a proteína ajuda bastante nessa questão, porque ela demora para ser digerida. Então, nessa demora, ela mantém o corpo aquecido. A gente tem que pensar que o carboidrato, quando a gente vai uma lareira, vamos botar fogo na lareira, o carboidrato é uma madeira fininha. Tá? Palitinho. É um palitinho, é um graveto, isso aí. Agora, a proteína é uma tora, que daí tu bota ali... É aquele nó de pinho, bem... E que vai bem isso, e vai aquecendo, vai mantendo a temperatura por muito mais tempo. Por isso que ela dá a saciedade, que ela ajuda a melhorar a sinalização do hormônio da saciedade, que é a leptina. Que muitas vezes, com a questão do carboidrato, a gente não consegue, o corpo não consegue sentir essa sinalização e tu acaba comendo, porque queima muito rápido. Ah, que loucura. Bom, a gente está falando muito sobre comidas, mas a gente não pode esquecer que existe a questão das bebidas também, né? A gente tem as bebidas que nos esquentam, como o chocolate quente, como os chás, o próprio vinho, né? Também dá uma esquentadinha. Mas às vezes a gente esquece de tomar o líquido que é o mais necessário em qualquer época do ano, que é a água, não é isso? A água é muito importante. Sobre até na questão da fome, que muitas vezes o cérebro, no inverno a gente não sente sede. E muitas vezes tu fica com aquilo, eu tô com fome. E não, muitas vezes é o corpo sinalizando que falta água. E o nosso corpo é muito esperto, que ele segura a água. Ele segura porque todas as reações fisiológicas do nosso corpo precisam de água. Então a gente vai virando os baiacu, porque retém. Mas, e pra ficar... Mas é verdade, mas, para te tirar assim, será que eu tô com fome? Será que é sede? Eu sempre ensino no consultório um detalhe. Se tu quer saber se tá com fome ou desejo, eu pergunto assim, tu tem que perguntar, eu comeria 2 ovos cozidos agora, já que eu tô morrendo de fome? Não, 2 ovos cozidos eu não comeria, então não é fome, é desejo ou falta de água. Então primeiro, antes de sair comendo, vai lá, toma um copão de água e vê, e espera, que tu vai ver que se não for fome mesmo, tu já vai ficar satisfeita ali. Maravilhosa dica. Bom, gente, o cinema também trata sobre culinária e gastronomia. Evidentemente, a gente trouxe aqui 4 títulos que falam desse assunto e a gente começa com Ratatouille, de 2007. Remy reside em Paris e possui um sofisticado paladar. Ele tem o sonho de se tornar um chefe de cozinha e desfrutar as diversas obras de arte da culinária. O único problema é que ele é um rato. Quando se acha dentro de um dos restaurantes mais finos de Paris, Remy decide transformar esse sonho em realidade. Pegando Fogo, de 2015. O chefe de cozinha Adam Jones já foi um dos mais respeitados em Paris, mas o envolvimento com álcool e drogas fez com que a carreira fosse ladeira abaixo. Após um período de isolamento em Nova Orleans, ele parte para Londres, disposto a recomeçar e conquistar a sonhada 3ª estrela no badalado guia Michelin de restaurantes. Para isso, ele conta com a ajuda de Tony, que gerencia um restaurante na capital britânica e recruta uma equipe de velhos conhecidos. Estômago, de 2007. Raimundo Nonato decidiu se mudar para a cidade grande na esperança de ter uma vida melhor. Ele trabalha como faxineiro em um bar e descobre que tem talento mesmo na cozinha.
Raimundo faz do local um sucesso e acaba sendo contratado para trabalhar em um restaurante italiano da região como assistente de cozinheiro. A cozinha italiana é uma grande descoberta para Raimundo, que agora tem uma casa, roupas melhores, relacionamentos sociais e um amor, a prostituta Iria. E o menu de 2022, suspense e comédia ácida que acompanha um casal viajando a uma ilha remota para um jantar exclusivo do renomado chefe Slovak. O que deveria ser uma experiência gastronômica de luxo se transforma em um pesadelo mortal quando o chefe revela planos macabros para os convidados. Alice, que tendências a gente percebe para o inverno, assim, gastronomicamente falando? Tendências da época agora, por exemplo, desse ano, a comfort food, né? A comida de conforto. Eu acho que hoje em dia tem uma preocupação muito grande com a saúde, com a questão de saúde, com a questão de dieta. Então, essa procura, mesmo sendo inverno, mesmo, existe uma busca por coisas mais saudáveis, menos engordantes, com menos gordura, sabe? Isso existe, é muito forte hoje, muito forte. Então o segredo é mesmo buscar o equilíbrio? Buscar o equilíbrio, isso aí. Muita proteína, água, o exercício físico ajuda bastante também. Tanto que muitas vezes a gente fica até sem fome quando pratica o exercício. Tu esquenta, né? Fica sem fome. Tentar não pular as refeições, principalmente ali do almoço, porque se chega no final do dia, a gente vira aquela capivara raivosa, querendo beliscar tudo. Mas o principal, assim, para passar o inverno saudável e magra é consumir mais proteína, a hidratação, treinar, sono. Tá aí um outro assunto que abre um leque de possibilidades pra gente. Mas infelizmente por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu adorei a nossa conversa. Muito obrigada, gurias. Muito foi um prazer. Obrigada, agradeço. Prazer nosso. Até uma próxima. Bom, a gente faz uma pausa agora e na volta nós vamos conhecer nós vamos conhecer uma mostra de cinema queer que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Não sai daí que a gente já volta. Tem show de brasilidade por aqui. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um toco sozinho. Com um repertório que mistura MPB com bossa nova, jazz, blues e pop, Ana Gazola se apresenta nessa quarta. Ela já tocou pelos 4 cantos do mundo, abrindo shows para Ray Charles, Diana Krall, Nancy Wilson e Sérgio Mendes. O show rola a partir das 9 da noite no Espaço 373. Ingressos na plataforma TriRS. É um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando. E homenagem a La Môme. Ciel bleu sur nos beaux ventres. Luana Pacheco apresenta o espetáculo Edith Piaf, uma história contada em canções. Acompanhada por Luciano Leães, Miriam Farias e André Vicente, ela vai interpretar canções que ficaram célebres na voz de Piaf, como Non je ne regrette rien e La Vie en Rose. Ao 12h30 no Teatro Oficina Olga Reverbel. Ingressos no site do Teatro São Pedro. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. E um dos principais espaços de difusão cultural do estado está prestes a completar 40 anos. Eu tô falando da Sala Redenção, que ela celebra uma trajetória que vem sendo marcada pela diversidade de olhares e pela valorização do cinema. Esse mês, inclusive, o espaço recebe a mostra Geografias do Íntimo, em alusão ao mês do orgulho LGBTQIAPN+.
A programação reúne filmes de diferentes épocas e países que colocam em cena vivências, afetos e a identidade queer. Sobre a mostra e também sobre as 4 décadas de história do espaço, nós conversamos agora com a coordenadora da Sala Redenção, Ângela Francisca. Bem-vinda! Muito obrigada! Ângela, me conta como surgiu a ideia dessa mostra. Então, a gente sempre tenta ao longo do ano, né, fazer mostras especiais com datas assim que a gente considera que sejam relevantes, né, por questões sociais mesmo. Então, a gente, enfim, ao longo do período agora de planejamento da programação, os nossos bolsistas, porque a gente tem uma curadoria que é importante a gente ressaltar, né, assim, feita toda por estudantes de graduação que fazem pesquisa, né, e então eles planejaram uma mostra, que é essa que começou ontem, uma mostra que vai até a próxima semana e que a gente tem vários filmes, porque assim, um dos nossos intuitos com essa mostra era trazer filmes que trouxessem diferentes identidades queer, né? Porque a gente às vezes assim pode imaginar, bom, são muitas cores, são muitas letras e não à toa, né? Justamente porque, enfim, são muitas possibilidades de expressão, de vida, de identidade, então a gente queria trazer isso na nossa mostra. E como é que o audiovisual ajuda a fazer essa tradução, a apresentar essa multiplicidade de identidades? Eu acho que o cinema, ele tem uma coisa que é muito legal, porque como ele trabalha com essa questão da verossimilhança, da imagem em movimento, né? Assim, são narrativas, são histórias que são contadas com sensibilidade, né? E então eu acho que assim, filmes muito bem feitos, filmes com um bom roteiro, eles tocam a gente, assim, nesse lugar sensível que eu acho que é onde a arte consegue aproximar universos diferentes, né? Então eu acho que a gente, por exemplo, com essa mostra e com todas as mostras da Sala Redenção, a gente sempre busca trazer, assim, essa sensibilidade e as diferentes culturas, diferentes manifestações possíveis para aproximar, né, os territórios e as pessoas. Outra coisa que eu achei muito interessante é que a programação contempla diversos estilos, né? Tem terror, tem drama, tem road movie, enfim, tem documentário, tem vários realmente estilos. Isso aí é importante mostrar que não é uma única narrativa que representa a identidade queer. Não, super, assim, e aí acho que esse é o ponto principal, inclusive não só nessa mostra, mas em todas, assim, a gente sempre busca trazer essa questão da diversidade cultural e também das diferentes narrativas cinematográficas, né, diferentes aspectos de linguagem, porque a gente, como uma sala de cinema dentro da universidade, a gente também pensa formação de público, então a gente traz essa diversidade de programação também para que o público da sala possa, às vezes, descobrir uma coisa nova, né? E aí não ficar sempre no mesmo tipo de estrutura narrativa ou de maneira de contar uma história. Então, a gente sempre pensa, assim, filmes que possam também surpreender e trazer algo novo para o público. Porque isso é uma coisa muito interessante também da sala, né? O público de vocês é muito diverso, né? Tem os estudantes, tem os professores, tem pesquisadores, tem as, né, comunidade em geral, a paisana, exatamente. A gente sempre diz, para vir na Sala Redenção não precisa ter vínculo com a URGS. Então qualquer pessoa chega, entra, senta, assiste o filme, a gente brinca com quem chega lá pela primeira vez, a gente diz, agora já descobriu. Pode trazer amigo, pode trazer família, pode trazer vizinho, pode trazer quem quiser. Mas qual é a importância desse tipo de mostra, desse tipo de espaço como a sala, no ambiente universitário, né, dentro do ambiente universitário, para a população e para a formação de plateia? Eu acho que as salas de cinema, no geral, elas são muito importantes hoje porque elas se colocam como um ponto de encontro, né? É um lugar de encontro entre as pessoas. E dentro da universidade, enfim, aí a gente pode também pensar todos os equipamentos culturais da universidade, eles colocam esse ponto de encontro também ali dentro e fazendo o meio de campo entre a instituição acadêmica e a comunidade e a sociedade, né? Eu acho que a gente tem, assim, diversos projetos, diversos espaços culturais que eles auxiliam a universidade a se aproximar das pessoas e, ao mesmo tempo, a universidade ela entra como essa ponte. Porque, assim, se a gente for pensar o cinema e essa diversidade de países que a gente coloca ali, de culturas, de línguas, de idiomas, né, assim, a gente também aproxima as pessoas da sua cultura, porque a gente tem muitos filmes nacionais, mas a gente também faz com que as pessoas entendam que é isso, a gente está num mundo que ele é muito diverso, né, e a gente
pode descobrir muita coisa, pode ter bons encontros, né? Assim, e nem tudo aquilo que é longe tá tão longe assim, porque às vezes é isso, né? O cinema traz umas, né? E a gente pensa assim, nossa, mas um filme que foi feito lá do outro lado do mundo e fala tanto da minha realidade, ou fala tanto da pessoa que eu sou também, assim, então a gente também busca esses diálogos. Sim, porque tem experiências que realmente são universais, né? Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante que tu estavas falando, que tem essa preocupação com as mostras, né? Com vocês trazerem ciclos, etc. Vocês percebem crescimento de interesse das plateias em mostras temáticas ou debates, né? Algo que expanda a questão do filme em si? Sim, eu acho que assim... Bom, a gente sempre faz um esforço para que esse interesse se amplie, né? Mas a gente tem visto, assim, nos últimos anos, um aumento de plateia, um aumento de público, os debates também, assim, as pessoas estão se interessando, porque eu acho que esse é um diferencial também da sala, né? Assim, porque não é só assistir o filme e acabou ali, né? Então, a gente tem os realizadores, os diretores, produtores, atores, às vezes, para debater o filme depois. Então, isso enriquece a experiência, né? Às vezes, os cineclubes que fazem também, né, ciclos com a gente. Então, assim, a gente tem visto também crescer muito a cultura cineclubista aqui em Porto Alegre. Então, a gente também tem tentado ampliar o espaço para os cineclubes da cidade poderem fazer os seus debates na sala, né? É uma maneira de aproximar as pessoas, e eu acho que as pessoas estão muito interessadas. Não sei se também tem a ver agora com esses prêmios, né, que o Cinema Nacional ganhou, então as pessoas também estão, né, se interessando em entender assim, bom, é isso aí, a gente faz cinema, a gente quer ver filme, né, e a gente quer fazer filme daqui a pouco também. Exato. Né? E a gente quer ver filme fora de casa, fora do streaming às vezes, né? Tem essa questão de as pessoas acessarem mais, é diferente a experiência, né? É muito diferente, assim, e é muito interessante porque a gente não faz lançamentos na sala, né? Os lançamentos ficam para salas comerciais, então a gente geralmente passa filmes que já circularam ou que não circularam, mas que não são exatamente novos, né? Então já tem aí 2, 3 anos de lançamento e tal. Mas é muito interessante, assim, porque às vezes a gente tem filmes que são clássicos, que já passaram, sei lá, 4, 5 vezes. Ali na sala já foram exibidos muitas vezes. Mas, assim, às vezes é isso. São filmes que sempre tem público, porque as pessoas, elas gostam de ver na tela grande, elas gostam de ver na sala escura, elas gostam daquela experiência, elas gostam de estar juntas, e aí é muito engraçado, porque a gente faz as sessões especiais, e aí às vezes assim, a gente vê que o filme tem uma torcida, né? As pessoas vão e aí elas aplaudem no início, aplaudem no final, a gente às vezes também tenta fazer uma apresentação diferente, assim, então tem sessões inclusive que são festivas, assim, a gente pode dizer, é muito bom. E tem uma coisa muito interessante também, que é um espaço que prioriza a democratização do cinema, né? Em momentos que a gente sabe que às vezes não está tão acessível, a Sala Redenção, ela tem esse papel também, né? Por que é importante isso, Ângela? Eu acho que é isso, né? Assim, se a gente for pensar, o cinema, ele é uma arte que a gente não pode descartar a questão tecnológica, né? Então, ele necessita de um aparato tecnológico que muitas vezes é muito caro, e tanto para a realização do filme quanto para a exibição. Então, toda a cadeia de funcionamento do cinema, ela tem um custo. Enfim, e aí a gente sabe, se a gente for ver um cinema de shopping center, se a gente, né, mesmo as salas de rua, né, que a gente está muito bem servido, de ótimas salas, né? A Cinemateca Paulo Amorim tem 3 salas, a Capitólio, que tem lá o seu espaço também, Cine Bancários ali na área central, a gente tem muitas salas importantes e que tem um custo acessível. Mas mesmo assim, se a gente for pensar, né, as pessoas têm um deslocamento, né, tem uma outra questão, então assim, a gente é a única sala que é 100% gratuita. Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de cobrança para as pessoas assistirem o filme. Esse é um compromisso que a gente tem enquanto sala pública, enquanto sala universitária também, né? Pensando que é uma universidade pública. Então, assim, a gente assume um compromisso de oferecer para as pessoas, independentemente de elas terem R$1 para pagar o ingresso, a gente oferece filme para elas, para que elas também possam passar por essa experiência, né? Há quase 40 anos, que coisa linda. Há quase 40 anos. Dá para dar algum spoilerzinho do que vem aí de celebração para essa data?
A gente já está planejando, assim, muitas coisas e a gente está pensando mostras específicas, comemorativas, para relembrar filmes que passaram pela sala, para trazer, enfim, filmes que a gente possa refletir também sobre o que é esse lugar do cinema ou da sala de cinema nos dias de hoje, que está tomado pelos streamings, né? Exato. Mas a gente está pensando também em fazer uma exposição que seja para resgatar a memória da sala, né? Porque, enfim, foram 40 anos, muitas pessoas passaram por ali, muitos diretores, muitas sessões especiais. E a gente está também, eventualmente, pensando também um encontro, né? De pessoas que fazem cinema para discutir cinema e sala de cinema. Maravilhoso. Mas, por enquanto, a gente tem essa mostra que está rolando. Vamos convidar o pessoal, então. Câmera 2 é a sua, por favor. Então, convidamos todos para estarem conosco na Sala Redenção. A gente tem sessões às 4 da tarde, às 7 da noite, de segunda a sexta. A mostra Geografias do Íntimo segue até a semana que vem, mas a gente também tem outras sessões, como a gente comentou, ciclos com cineclubes. No mês que vem a gente vai ter outra mostra, daqui a pouco a gente também já está divulgando no nosso site da Difusão Cultural. E também nos acompanhem no Instagram, @Sala Redenção. Tudo tá lá, tem Reels, tem feed, tem tudo que a rede social pede. Muito obrigada, Ângela. Foi uma delícia a conversa. Te espero aqui em breve para contar novidades. Bom, no próximo bloco a gente fica por dentro das novidades de um clássico do Teatro Gaúcho. Se meu ponto G falasse. É rapidinho, não sai daí. Olá, Ionara Caran chegando com mais um Artes Cênicas para o Revista RS. Tudo bem, gente? Hoje eu vou direto ao ponto. Se meu ponto G falasse, uma das comédias de maior sucesso do Teatro Gaúcho, que completa 29 anos agora em 2026. A história conta a trajetória de duas mulheres comuns, né, gente, que viveram aquelas etapas obrigatórias da mulher do século XX. A produção, que é da Cômica Cultural, e a direção do genial Júlio Conte. Aqui comigo, uma das protagonistas da peça, Dedé Leitão, que faz a personagem Bia. Tudo bem, Dedé? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então, é só a Bia, né? Me conta da Bia. Mas antes de falar da personagem, eu quero saber primeiro do convite, né, guria? Porque deve ter sido uma baita honra, uma baita notícia para vocês. Uma baita honra. Seria o segundo elenco, né? Porque a peça ficou 29 anos com 29, a ano que vem vai ser 30 anos, 30 né? Anos, vai ter surpresa ano que vem, hein? Será? Tem surpresa? Vai. Bom, vamos falar de agora, né? Porque também já é uma surpresa muito bacana, que deve ter sido um baita impacto. Eu quase desmaiei quando eu recebi a notícia, né? Me conta como é que foi. Primeiro a Paty nos convidou para uma reunião, convidou a Bruna e eu, né? Paty Secato, né, gente? Paty Secato, que fazia a Bia, que era o meu personagem agora. Personagem. E a Ana, quem fazia era a Heloísa Miglavaca, que agora é a Bruna. E aí nós fomos tomar um café na casa da Paty, no final da pandemia. E a Bruna assim, imagina se a gente é convidado para uma peça. Eu, não viaja, né? Não tá sempre com essas manias de ficar sonhando e tal. Aí a gente chegou lá, ela falando e conversando. Ela tá desabafando da vida, tá se sentindo sozinha, né? Tá isolada da pandemia. Quando vê ela assim, pois é, eu tô pensando e tal. Vocês não gostariam de entrar no ponto G? Meu Deus! Claro, não sei o que, mas a gente tem que fingir o costume, né? A gente fingiu o costume. Aí a gente, não, sim, Paty, não, como não, claro. Quando a gente bateu a porta, assim, eu e a Bruna, a gente se olhou. Guria, não acredito. A gente saiu, tem escada ali, né? A gente saiu correndo nas escadas, assim, ó. As duas a milhão, coração disparando. Guria. Aí depois de um mês por aí, a gente recebeu um polígrafo de 65 páginas aqui. Agora vamos estudar. Não é assim. E tinha 2 meses pra ensaiar ainda, né? Nossa. Mas pega, né? Depois ensaia foi tanto, corrido, né? Mas vale muito a pena, valeu muito a pena. Já conhecia a Bruna Reutz, que faz a outra personagem? Sim, eu conheci ela em 2017, a gente fez teatro juntas, né? A gente fez 2 peças juntas e a gente era muito amigas. Então a Paty queria que fosse uma dupla, que fosse amiga, né? Que bacana, claro, é importante, né? Sim, pra ter química, conexão, e a gente tem muito em cena isso, né? Muito! Que bacana, foi muito legal. Imaginando vocês. Bom, vamos falar um pouquinho também dessa tua personagem, né? Porque eu penso assim, gente, é um espetáculo, né, que tem 30 anos, digamos, de estrada.
Como foi pra te construir? Tu conseguiu, assim, mudar algumas coisas? Tu acha que foi importante, de repente, fazer alguma adaptação? Tinha lugar pra isso? Tu inseriu cacos, né? Cacos que a gente fala no teatro, né? A gente coloca alguma coisa, assim, pessoal, que sai na hora, enfim. Teve espaço pra isso ou continua ainda aquele papel bem conservador, assim, digamos assim, da personagem? Deu pra mudar? Deu pra adaptar? Deu, até porque assim, eu tenho TDAH, né? Então decorar a risca, pra mim, é muito difícil. Então eu improvisei muitas coisas, eu botei muita... Eu inventava umas piadas e botava. No início, passava? Não, no início o Júlio não gostava muito, entendeu? O roteirista não gosta muito, né? Não, ele dizia pra decorar primeiro o texto, pra depois eu colocar os cacos. Mas no fim ele acabou aceitando os cacos. Foram boas ideias, bons cacos. Daí deram certo. E as atualizações também, né? Pois é, e em relação às atualizações, o que teve que ser feito? Porque, de certa forma, é datada, mas não, né? É bem atual o texto, só que assim, a gente falava da Vera Fischer, hoje em dia a gente bota a Paola Oliveira. Sim. A gente falava do Tony Ramos, hoje em dia a gente fala de outros atores. Outro galã. Então... Cauã. O Cauã a gente não fala. Não. Podia ser ele, não. O Rodrigo, não pode, ele é meio tóxico, né? Mas daqui um pouco, né? Não, tem o Rodrigo Hilbert, a gente fala. Rodrigo Lombardi. Um bonzinho. O Wagner Moura. Aí. Então a gente trocou, a gente botou várias atualizações do que acontece hoje em dia, no caso, né? Sim. E como é, em relação à Ana, né? Como é a relação de vocês, assim? Pra quem, se é que, né? Tem gente que ainda não assistiu, né, gente? Porque eu acho que as pessoas vão se formando, novos públicos e tal. Vamos falar um pouquinho da história e das personagens, o que elas enfrentam, assim, na tua visão. Então, a história, na verdade, ela trata de amizade, né? Da amizade de duas mulheres. E elas passam... primeira fase, elas estão iludidas ali com amor, elas acham que vão encontrar o príncipe encantado. Aí na segunda, daí depois elas casam com os caras. Na segunda fase, elas já estão elas estão decepcionadas. Aí na terceira elas vão pra balada, que são eu nem vou dar muito spoiler aqui, mas... Não, mas é só pra gente Mas a Bia, por exemplo, a minha personagem, ela é muito parecida comigo, né? Ela é mais doida, ela mais fala do que faz. E a Ana é estilo aquelas meio sonsa, que... Ai, que horror! Eu não sei como é que funciona, mas é a mais ligeira das duas. E eu só que eu não faço nada, né? Só fala. Só falo. É muito papo. Muito papo. Então, as personagens ali encaixaram, né? Casaram com a gente, assim. E a relação das duas é aquela de mulher que não cala a boca um segundo, não param de falar. Tipo, elas começam faxinando uma casa, não param. Ai, tu acha que eu tô gorda, tu acha que isso. Ai, o fulaninho vai voltar. É papo de mulher mesmo, né? Aí, no final, elas veem que homem não é tudo na vida, né? Que é o que acontece, né? O texto é muito atual. Tá, e me diz outra coisa, guria. Vocês conseguem imaginar, assim, sei lá, essas personagens numa sequência, sei lá, daqui um pouco... O que essas mulheres... Que fim elas teriam, assim, se não fosse esse agora? O que tu imaginava, assim, pra elas num futuro breve? Eu gostaria de fazer uma sequência boa, né? Assim. Se meu ponto G falasse 2. 2, né? Tu acha que caberia daqui a pouco? Sempre cabe pra dar uma continuidade, assim, claro. né? As duas empoderadas nas profissões. Modernizar, assim, eu digo... Viajadas, não no texto, claro. Né? Mas pra trazer um pouco mais, porque as mulheres mudaram também, né? Eu faz tempo que eu fui ver a peça, eu tenho que rever, né? Eu te falei, confesso aqui, eu tenho que rever. Mas... Aí mostro elas em outra fase, é bem legal essa ideia, coisa do casamento, né? E hoje em dia, sei lá, eu tô vendo assim, mulheres... A faixa de idade delas é o quê? Olha, começa com os 20, vai a 20, 30, até 40. 40 ali no final, né? Idade da loba, né? Tem a fase da loba, então loba pra mim é 40 a mais, né? Porque 30 é balzaquiana. Com certeza. E 40 anos já é uma mulher madura, né? Que eu falei outro dia aqui pra uma entrevistada, ela assim, como assim mulher madura? Eu disse, mulher madura, não é pra dizer velha, entendeu? Tipo, 40, 45, já tomou o seu caminho, já tem uma profissão, já tem a sua grana, daqui um pouco... Já sabe o que quer. Já sabe o que quer, não aceita mais, né, tanta ordem daqui e dali, porque eu acho que a mulher mudou nesse sentido também, de optar pela sua liberdade. Seria uma boa essa continuação, tu tá me dando uma baita uma ideia, Olha hein? só, tá registrado aqui, viu? Argumento se meu ponto G falasse 2 ou... O ponto G falou. O que o ponto G disse, né? Descubra o que o ponto G disse. Gostei. Mas enfim, a tua opinião mesmo como mulher, assim, o que tu acha? Eu achei ótimo isso. E o que essas mulheres... A fase do empoderamento feminino, né?
Ainda mais agora que a gente tá com tudo. Hoje em dia, agora eu tava conversando com um amigo meu, tu não tem medo de ficar solteira, né? O resto da vida, não aguento mais esse papo, né? Tenho mais coisa pra me preocupar do que isso. E é sempre o mesmo papinho de ficar sozinha. Tu não tem medo de ficar sozinha. A maioria dos meus relacionamentos foram tóxicos, né? Então é melhor ficar sozinha. É melhor antes só do que mal acompanhada, é legítimo. E imagina... Tu vê, assim, o tipo do papo do século retrasado, né? Solteirona, né? Que eles falavam. Sim, vai ficar pra titia. Isso não existe mais há não muito existe, tempo. Acabou. Mas eles continuam. É que os homens pararam no tempo, Pararam no tempo. A maioria. Tem uns que se safem, mas eu nunca vi. Talvez a nova geração aí, sei lá, né? E ainda Pode ser, assim, a nova geração tá melhor mesmo. Porque eu acho assim... Eu vejo, né, as minhas amigas que ali já até numa outra etapa, mais uma década adiante ainda, 50 e poucos, reclamando muito dessa falta de gente legal para conhecer e também não estão nem aí. Não tem. Não tem, gente. Não tem. E o que acontece? E é sempre o mesmo papo. Porque tá solteira, tão linda, tá solteira, porque eu sou louca. Já assusta o cara na hora, né? O cara já diz, é bom, né? Bem isso. Eu sou um demônio. Adorei. Bom, vamos falar então sobre a peça, né, gente? Que agora então tem uma única apresentação, só né? uma no Bourbon Country. Isso. Só vai ter uma, às 20 horas. Que os dia ingressos... mesmo? Dia 27 de junho, às 20 horas. E os ingressos estão na uhu.com. Só procurar lá. E depois desse ano, vocês estão já planejando pelo menos mais alguma apresentação? Por enquanto temporada não, mas eu espero ter mais, né? Porque é sempre maravilhoso. Sim, estamos no meio do ano, digamos, né? Eu já ia dizer no início do ano, mas não, né? Nós já estamos em junho. A gente já está no final. Eu espero que tenha mais e mais. Esperamos e a continuação também. Do Ponto G também. É isso aí, viu? Ponto G falou. Adorei. Vamos conversar, eu tenho umas ideias. Eu adorei. Vamos falar sobre isso. Tá bom, guria. Muito, muito obrigada pela tua presença. Pena que a Bruna não pôde vir, né? Mas ela também é a outra protagonista da peça. Gente, assistam, vão lá no Teatro Bourbon Country. Guria, muito obrigada. Obrigada, adorei o convite. Muito obrigada. Venha sempre, volte sempre. E a gente vai ficando por aqui, gente. Até o próximo Artes Cênicas. Um beijo, tchau, tchau pra vocês. Agora é hora de previsão do tempo com o Lucas Canever. Oi, Lucas! Oi, Renata. Olá para você também que nos acompanha diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS. Renata, depois do temporal que atingiu todo o Rio Grande do Sul, o dia de hoje foi marcado pelo tempo firme. E isso deve continuar. E pode ficar tranquila, porque não tem chance de chuva amanhã. O tempo deve ser de sol entre nuvens em todas as regiões. Mas assim como hoje, o dia vai ser gelado. Não só gelado, deve ser o dia mais frio da semana, com possibilidade de vários municípios registrarem até temperaturas negativas. Isso principalmente lá na Serra Gaúcha. Ao longo da tarde o sol predomina, mas isso não significa que vai ser quente. A tendência é que as máximas fiquem abaixo dos 15 graus em uma boa parte dos municípios, inclusive aqui na capital. Vamos ao nosso giro pelo estado para conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. No ponto mais alto da Serra Gaúcha, São José dos Ausentes deve iniciar o dia com 2 graus abaixo de zero. E as máximas não devem passar dos 6. Continuando na Serra, Vacaria também deve iniciar o dia com temperaturas negativas de 1 grau abaixo de zero e as máximas chegam até os 9. Lá na fronteira oeste, São Borja apresenta máximas um pouco mais elevadas, mas ainda vai ser uma tarde bem gelada com 14 graus e o começo e o fim do dia devem ser de 3 graus. No centro do estado, São Cepé deve ter de 2 a 13 graus nesta quarta-feira e o sol aparece entre nuvens. E aqui em Porto Alegre a gente vai ter mais um dia bem gelado, com mínimas de 3 graus e máximas que não devem passar dos 14, mas pelo menos sem chuva. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até mais. O Revista também vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.